Livro do Gênesis significa Bereshit, que é no princípio. Capítulo 1, versículos 3 e 4 diz assim: Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Amém. Quando nós discorremos a palavra do Senhor, discorremos nas Santas Escrituras, vemos lá no Salmo 119, versículo 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Enxergamos as Escrituras como o instrumento principal da parte de Deus para clarear a nossa caminhada no Evangelho, seguindo Jesus Cristo. A luz é o principal divisor. Em que sentido eu digo que ela é o principal divisor? Quando diz lá em Hebreus 12, 14: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ou seja, a luz, que é a palavra, faz a divisão, que é a santificação. E eu te mostro isso na palavra do Senhor. Aonde? João 17:17. Jesus Cristo fala assim: Pai, ele orando, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, as Escrituras são um instrumento santificador do homem, separador entre a luz, entre a vida e as trevas, que é a morte. É o principal divisor, separador, instrumento santificador. São as Escrituras. Você vê que anteriormente, no primeiro versículo diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Esse termo aqui, no princípio Deus criou Deus criou os céus e a terra, no original tem um termo chamado ex nihilo, que quer dizer que do nada Deus criou tudo. Como? Pelo poder da sua palavra. No versículo 2 a palavra fala: a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você vai lá para Efésios 5:25. No final do versículo 26 fala: e santificando a igreja e purificando a igreja do Senhor pela água, que é a palavra de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus só se move sobre as águas, sobre a própria palavra. O Espírito só age por intermédio das Escrituras, por intermédio do santo livro que Deus colocou à nossa disposição. Ou seja, sem Escrituras não tem Espírito Santo. Sem Escrituras não tem santificação. Sem Escrituras não tem paz. Sem Escrituras não tem bem-aventurança. Sem Escrituras não temos nada e nunca teremos. As Escrituras são o principal instrumento que Deus usa para guiar o homem. Lá em Hebreus, nos primeiros capítulos, o autor fala que antes o Senhor falava por intermédio de profetas. Hoje ele se revela através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo só é encontrado de uma forma clara e explícita onde? Nas Escrituras. Sim, não só nos Evangelhos, mas de Gênesis a Apocalipse você encontra Jesus Cristo. Você não encontrará vida sem as Escrituras. João capítulo 1 fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Mas espera aí, disse que ele é o Verbo. João 14,6 fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é o Verbo, ele é a verdade, ele é as Escrituras. E nas Escrituras estava a vida. Haja luz. Escrituras, haja a palavra do Senhor, a santa e poderosa Escritura.
Lá em Malaquias, o Senhor vem trazendo ali, capítulo 3, que ele veio fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Entenda, eu não estou pregando uma desunião, mas eu estou pregando a verdadeira unidade. A unidade é uma casa que está totalmente em ordem e estruturada. Essa é a unidade, essa é a igreja unida do Senhor, que está em ordem e está estruturada. Aonde? Sobre a rocha. A rocha é Jesus, que é a palavra de Deus. Paulo fala aos Coríntios assim, ó, de maneira que ninguém lance outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus. Ou seja, Jesus, a palavra, o Evangelho é o fundamento da vida de todo aquele que segue e é filho de Deus. Gostaria que os irmãos acompanhassem comigo 2 Tessalonicenses 5. Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escrevas, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite, quando vos afirmarem paz e segurança. Eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomou uma mulher grávida, de forma alguma encontrarão escape. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz. Glória a Deus. E filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas sejamos alertas e sejamos sóbrios, pois os que dormem adormecem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embebedam. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. A armadura da fé que o Senhor nos concede, do amor que Ele tem por nós, tendo por capacete a esperança da salvação, ou seja, os pensamentos sempre no céu, buscando em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as demais coisas, aquilo que for necessário, o Senhor acrescentará. Porque, versículo 9, Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Uma casa, um corpo só, onde Ele é o cabeça. Por isso aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estás fazendo. Hoje eu estou fazendo esse versículo 11 aqui. Estou aconselhando e encorajando. Acorde, viva para a luz. Você é filho do dia, você é filho da luz. Não ande em trevas. Busque a palavra de Deus, busque o Santo Evangelho, busque as Escrituras. Elas iluminarão e iluminam o teu dia. Elas são aquilo que vai te dar a vida. Sem a palavra de Deus, ninguém, eu repito mais uma vez, ninguém tem vida. Paulo fala lá aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 4, o seguinte: portanto, tendo este ministério, pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendamos-nos a consciência de todas as pessoas perante a Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. Ou seja, se o evangelho está encoberto, só está encoberto para quem perece, para quem está morrendo, para quem está degradando, para quem está em queda,
em momento difícil, não de uma vida difícil, não de situações e circunstâncias difíceis, mas o interior está decadente, o interior está morrendo, o interior está à beira da morte, o interior está... A sua vida está como um sepulcro caiado, por fora belo, por fora normal, mas por dentro tudo podre, osso podre, a tua vida podre. É para você que o evangelho está encoberto. E ele continua falando lá aos Coríntios o seguinte: o Deus deste presente século cegou o entendimento dos incrédulos, a fim de que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás, o inimigo das nossas almas, cegou o teu entendimento para que tu não enxergues a luz do evangelho. E ele continua: pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porquanto foi a Deus quem ordenou das trevas resplandece a luz. Ou seja, Paulo fazendo menção lá daquele texto que nós lemos no primeiro capítulo de Gênesis. Haja luz, das trevas resplandeceu a luz. Nesse momento de escuridão, nesse momento ruim, nesse momento onde Satanás está te cegando, ele resplandecerá a luz na tua vida, tendo sempre a armadura da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação de Cristo. Pois ele mesmo, ele continua, resplandeceu em nossos corações, o nosso interior, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aleluia! É o Evangelho, é a glória, é a santidade. Tudo isso mediante as Escrituras. Portanto, eu vos digo, irmãos, haja luz, que o Senhor, Deus de Israel, o Senhor Deus da igreja, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, traga luz para a tua igreja. Traga luz, porque sem a luz não vamos estar acordados. Sem a luz não vamos ter vida, e sem vida não haverá avivamento. Somente pelas Escrituras, que é a luz poderosa para nos iluminar, Senhor, poderá nos guiar. Por isso eu te peço, Pai, traga a luz novamente para a vida da igreja, traga as Escrituras, faça com que a igreja retorne às Escrituras, Pai. Em nome de Jesus, amém.